Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é terça-feira, dia 24 de setembro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então procure esvaziar a sua mente, limpar a sua mente, tirar todas as impurezas, toda a sujeira, toda a escuridão, todas as trevas da sua mente e colocar lá somente a luz divina, somente a luz de Deus, e agindo assim diariamente, se você for constante em tudo aquilo que você faz, com certeza você passará a ter bons resultados e seus dias serão dias mais produtivos, onde você vai poder alcançar toda a beleza, toda a riqueza, toda a prosperidade, alegria que Deus te deu da sua vida para a sua vida. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um ótimo dia. E com estas palavras vamos começar então a nossa leitura de hoje. Vamos fazer a leitura e também vamos comentar o capítulo 1, o capítulo 12 da primeira carta, aliás, do primeiro livro de Samuel. Então vamos fazer a leitura do capítulo 12 do primeiro livro de Samuel, também chamado primeiro livro de Reis. Mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa levar a palavra de Deus, uma palavra de sabedoria, de vida plena, de riqueza, de paz espiritual para mais e mais pessoas, ok? Então nos ajuda aí fazendo a sua inscrição, mas se isso for muito para você, deixa apenas o seu like, aquela mãozinha ali de positivo, ok? Agindo assim você vai estar nos ajudando também, perfeito? Então vamos começar mais um vídeo, vamos começar mais uma semana abençoada, com muita paz, com muita riqueza, com muita prosperidade para você e para todos nós, ok? Então deixa aí seu like e vamos começar a nossa leitura de hoje. Para isso vamos utilizar aqui, ó, a nossa Bíblia Sagrada, o nosso manual de instruções para a vida, a nossa ferramenta de trabalho. Eu costumo sempre dizer que a Bíblia, ela é um manual de instruções para a vida. E como você ainda não leu o seu manual de instruções para a vida, você não sabe quais são as suas funções, nem qual é o potencial que você tem para realizar todas as coisas que você deseja, tudo aquilo que você deseja para ter uma vida plena, para ter uma vida saudável, para ter uma vida com alegria, com motivação, com saúde, com prosperidade, onde o seu fardo se torne um fardo bem leve, muito mais leve e não um fardo mais pesado. Então procure sempre ler o seu manual de instruções para a vida. Aqui você vai achar resposta para todas as questões, todos os problemas, todas as dificuldades que você possa estar enfrentando aí na sua vida. Você vai encontrar respostas aqui, você lendo a sua Bíblia Sagrada, ok? Então vamos abri-la aqui no nono livro, né? O nono livro, que é o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, também chamado primeiro livro de Reis, porque é neste livro que é chamado livro de Samuel que Deus, né, que o povo de Israel exige ali que Deus pede para que Deus coloque sobre eles um rei, né? Pois aquele povo já está cansado de todas as transgressões, todos os pecados, toda a maldade, toda a crueldade, toda a iniquidade dos sacerdotes, né? Dos seus sacerdotes, né? Então aquele povo que sempre foi governado ali pelos líderes religiosos, né? Então eles estão pedindo ali para que Deus eleja ali e coloque sobre eles um rei, pois apenas o povo de Israel era o povo que ainda não tinha um rei ali para governá-los. Então, é no livro de Samuel que nós vamos entender, né, como foi eleito ali o primeiro rei sobre Israel. Então, no capítulo 11, nós nós lemos, né? Nós vimos que ali Deus colocou sobre o povo de Israel, né, um
rei, né, o primeiro rei chamado Saul, mas uma boa parte ali daquele povo não ficou contente, pois aquele povo não achava que Saul fosse capaz de reinar, né, e de reinar, governar o povo de Israel, não fosse um homem capaz de livrar ali o povo de Israel dos inimigos de Israel, perfeito? Mas Saul, na batalha que eles tiveram ali contra os amorreus, então Saul se saiu muito bem e aquele povo viu que Saul era um grande guerreiro, um grande líder, perfeito? Então vamos continuar aqui com a nossa leitura, né, com a nossa história. Chegamos então ao capítulo 12. E no capítulo 12 diz assim: E Samuel disse a todo Israel: Eis que tenho atentado à vossa voz em tudo o que me dissestes, e preparei um rei sobre vós. Então, já ali depois que Saul foi proclamado rei ali sobre Israel, né, onde Samuel ungiu Saul, né, proclamou Saul rei sobre todo o povo de Israel. Então, e o povo de Israel ficou contente, ficou feliz, se alegrou quando Saul venceu os amorreus na batalha, né? Então Samuel está aqui proclamando, então, né, tudo que ele fez ali desde criança, né, quando ele foi entregue ali para ser um servo do Senhor no templo de Deus, perfeito? Versículo 12: E agora eis que o rei caminha diante de vós, e eu estou velho e tenho a cabeça branca, e eis que os meus filhos estão convosco, e eu tenho caminhado diante de vós desde a minha infância até este dia. Então o que Samuel está dizendo ali que agora que ele, né, ele já está velho e ele já deu um rei ali para o povo de Israel, né? E que ele serviu todo o povo de Israel desde a sua infância, desde que ele era criança, né? Praticamente desde que ele nasceu. Por quê? Porque Samuel, fruto de uma promessa que Ana, sua mãe, havia feito ali para Deus, que se tivesse um filho homem, esse primeiro filho homem seria dado ali para fazer o serviço, né? Para ser um servo de Deus ali no templo de Deus, na casa de Deus. Versículo 3: Vede aqui estou, testemunhai contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido, de quem tomei o boi, ou de quem tomei o jumento, ou a quem defraudei, a quem oprimi, ou de quem é a mão da qual recebi qualquer suborno, para com isto fechar os meus olhos, e eu o restituirei. Então Samuel está perguntando aqui do povo de Israel, qual foi o pecado que ele cometeu ali contra o povo. Por acaso ele tomou um boi de alguém, né? Tomou um jumento de alguém, ele desfraudou, ou seja, ele roubou alguém, oprimiu alguém, né? Então Samuel está perguntando ali, né, que desde a infância, ele está falando ali que desde a infância dele, ele sempre serviu ao Senhor ali na casa do Senhor, e ele nunca tomou nada de ninguém, nunca tomou um boi, nunca tomou um jumento, nunca roubou ninguém, nunca oprimiu ninguém, nunca a mão dele tirou nada, nunca ele estendeu a mão para receber o suborno de qualquer pessoa que seja, né? Se isto tiver acontecido, então que o povo fale para que ele possa restituir. Versículo 4: Eles disseram: Tu não nos desfraudaste, nem nos oprimiste, tampouco tomaste algo da mão de qualquer homem. Então o povo testifica ali que ele nunca desfraudou ninguém, nunca oprimiu, nem tampouco recebeu suborno da mão de qualquer homem. Versículo 5: Que ele lhes disse: O Senhor é testemunha contra vós, e o seu ungido é testemunha neste dia, de que vós não tendes achado nada na minha mão. E eles responderam: Ele é testemunha. Então o povo diz ali para Samuel que Deus é testemunha, que ele nunca desfraudou ninguém, nunca roubou ninguém, nunca recebeu suborno, nunca tomou nada da mão de ninguém. E o povo ali proclama que Deus é testemunha. Versículo 6: E Samuel disse ao povo: Foi o Senhor que pôs à frente Moisés e Arão, e que tirou os vossos pais da terra do Egito. Então Samuel diz ali, proclama para o povo: ó, foi o Senhor, foi Deus que proclamou, né? Foi Deus que tirou, né, vocês ali, os seus pais da terra do Egito, da escravidão do Egito, através de Moisés e também de Arão.
Versículo 7. Agora, portanto, aquietai-vos, para que eu possa arrazoar convosco diante do Senhor, sobre todos os atos justos do Senhor, os quais ele fez a vós e aos vossos pais. Então, Samuel pede para que o povo se aquiete, né? Pois ele vai orar, né? Ele vai arrazoar, orar convosco diante do Senhor sobre todos os atos justos que o Senhor, do Senhor, os quais ele fez a vós e aos vossos pais. Versículo 8. Quando Jacó chegou ao Egito e os vossos pais clamaram ao Senhor, então o Senhor enviou Moisés e Arão, os quais libertaram os vossos pais do Egito e fizeram com que eles habitassem neste lugar, e fizeram com que eles habitassem. Então, quando o povo ali de Israel proclamou ao Senhor para serem libertos ali da escravidão do Egito, né? Então Deus foi e ele colocou Moisés e Arão para fazer esse trabalho. Pois é assim que o Senhor age através das pessoas. Não é Deus que vai lá e vai pegar o povo de Israel e vai tirar lá da terra do Egito, né? Da escravidão do Egito. Não, ele vai eleger pessoas para fazerem esse trabalho, né? Por intermédio dessas pessoas, Deus vai fazer esse trabalho para você, né? Versículo 9: E quando eles se esqueceram do Senhor seu Deus, ele os vendeu à mão de Cícera, capitão do exército de Azor, e à mão dos filisteus, e à mão do rei de Moabe, e eles lutaram contra eles. Então, você veja aqui que tem uma coisa sempre constante ali no povo de Israel, né? Sempre aconteceu isso, né? Durante toda a história do povo de Israel é que quando eles se aproximavam de Deus, quando eles se aproximavam de Deus, cumpriam os mandamentos, cumprir os mandamentos de Deus, cumprir as leis de Deus, faziam tudo que estava contido nos estatutos de Deus. Então aquele povo se fortalecia, crescia e prosperava. Mas quando eles se afastavam de Deus, começavam a cometer pecados, iniquidade, maldades, essas coisas, então aquele povo enfraquecia, né? E facilmente era derrotado pelos seus inimigos, e Deus entregava eles nas mãos, né? Dos seus inimigos, né? E aquele povo era derrotado e escravizado. Mas como Deus é muito misericordioso e generoso, né? Quando aquele povo novamente clamava por Deus, pedia misericórdia, pedia perdão e se aproximava novamente de Deus, então Deus novamente, né, fortalecia aquele povo, fazia aquele povo crescer e prosperar. Versículo 10: E eles clamaram ao Senhor e disseram: Pecamos, porque abandonamos o Senhor, e servindo a Baalins e Astarote, mas agora livra-nos da mão dos nossos inimigos, e te serviremos. Então é exatamente isso, né? Quando aquele povo pedia perdão, né? Novamente pedia perdão para Deus, novamente Deus os fortalecia e libertava aquele povo da escravidão dos outros povos. Versículo 11: E o Senhor enviou Jerubaal, e Baraque, e Jefé, e Samuel, e vos libertou da mão dos vossos inimigos de todos os lados, e vós habitastes seguros. Então, e o Senhor enviou Jerubaal, e Baraque, e Jefé, e Samuel, e vos libertou das mãos dos vossos inimigos, né? De todos os lados, e vós habitastes seguros na terra. E quando vós vistes que Naás, o rei dos amorreus, vinha contra vós, dissestes-me: não, mas um rei reinará sobre nós, quando o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Então, o que Samuel está dizendo aqui é que quando Naás, né, o rei dos amorreus, né, foi contra o povo de Israel, então o povo de Israel exigiu ali que Samuel elegesse um rei sobre ele, mesmo aquele povo sabendo que Deus era o rei sobre todo o Israel.
Versículo 3: Agora, portanto, contemplai o rei a quem escolhestes e a quem desejastes. E eis que o Senhor colocou sobre vós um rei. Então, como vocês pediram, então Deus colocou sobre o povo de Israel um rei. Então, contemple o rei que Deus colocou sobre vocês. Se vós temerdes ao Senhor e servi-lo, e obedecerdes a sua voz, e não vos rebelares contra o mandamento do Senhor, então tanto vós como o vosso rei, que sobre vós reina, continuareis a seguir ao Senhor vosso Deus. Então, se o povo de Israel, o que ele está dizendo aqui, se o povo de Israel continuar a seguir a Deus, né? O povo de Israel e o rei de Israel continuarem a seguir a Deus, então Deus estará com eles, né? E Deus continuará a servir, continuará, né, com o povo de Israel, e o povo de Israel continuará sendo o povo de Deus. Então, se vós temerdes ao Senhor e servi-lo, e obedecerdes a sua voz, e não se rebelares contra os mandamentos do Senhor, então tanto vós como o vosso rei, que sobre vós reina, continuareis a seguir o Senhor. Se vocês continuarem a seguir o Senhor, então Deus continuará ali protegendo o povo de Israel. Mas se não obedecerdes a sua voz, a voz do Senhor, e vos rebelardes contra os mandamentos, contra o mandamento do Senhor, então a mão do Senhor será contra vós, como foi contra os vossos pais. Então, se vocês se rebelarem e não continuarem seguindo os mandamentos do Senhor, então a mão de Deus será contra vós, como foi anteriormente com os vossos pais. Agora, portanto, ficai de pé, e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Então, o Samuel pediu para que o povo ficasse de pé e observasse, né, a grande coisa que Deus iria colocar ali sobre os olhos daquele povo. Versículo 17: Não é hoje o dia da colheita do trigo? Clamarei ao Senhor, e ele enviará trovão e chuva, para que percebais e vejais que a vossa iniquidade é grande, que vós tendes cometido à vista do Senhor, ao pedir-lhe um rei. Então, Samuel diz ali para que o povo perceba, né, veja, né, a chuva e os trovão que Deus vai mandar ali sobre aquele povo, para que eles percebam que a iniquidade deles é grande, né, que a iniquidade deles foi muito grande ao pedir para que Deus desse um rei sobre ele, colocasse um rei sobre eles. Assim Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor enviou trovão e chuva naquele dia, e todo o povo temeu muitíssimo ao Senhor e a Samuel. Então Samuel clamou, pediu ao Senhor para que enviasse trovão e chuva, né? E isso aconteceu, e veio trovão, veio uma grande tempestade, e todo o povo de Israel ficou com medo ali de Deus e também de Samuel. E todo o povo disse a Samuel: Ora pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não pereçamos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos este mal, ao pedirmos para nós um rei. Então o povo de Israel ali pediu para que Deus, né? E todo o povo disse a Samuel: Ora pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não pereçamos, para que não venhamos a morrer, pois todos os nossos pecados acrescentamos. Então, além de todos os pecados que aquele povo também tinha, eles também acrescentaram ali o pecado de pedir a Deus um rei sobre eles. E Samuel disse ao povo: Não temais, tendes cometido toda esta iniquidade. Contudo, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Então Samuel não pediu para que o povo não tenha medo, não tenha medo. Tem por todos os pecados que vocês cometeram, pois todos os pecados que vocês cometeram e toda a iniquidade. Contudo, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servir ao Senhor de todo o nosso pecado. O que significa isso, né? Servir ao Senhor de todos os seus servir ao Senhor de todo o vosso coração. É você ter o seu propósito e você não se desviar. Você tem que continuar sempre no seu propósito. Olha aqui no versículo 21 agora, né? Olha que código, né, de grandeza, de sabedoria, de prosperidade, de riqueza. O que vem a ser isso exatamente, não?
Veja aqui o que diz agora no versículo 21. E não vos desvieis para o lado, pois então ireis atrás de coisas vãs. Então não se desviem para o lado, pois assim vocês vão atrás de coisas vãs, as quais não podem vos acrescentar nem libertar, posto que são vãs. Então, observe bem o que significa isso. É você ter o seu propósito de vida, e você não ficar se desviando, não se desvie do seu propósito, né, daquilo que você tem que fazer, né? Não se desvie atrás de coisas vãs, atrás de distrações, pois estas distrações, essas coisas vãs, como já diz o próprio texto, são coisas vãs, né, que não vão, no caso, né, trazer nada para o seu propósito, não vão ajudar você em nada no seu propósito. E não vos desvieis para o lado, pois então ireis atrás de coisas vãs, né? Então não vão agregar em nada no seu objetivo, no seu propósito. Versículo 22. Pois o Senhor não abandonará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer de vós o seu povo. Então Deus não vai abandonar o povo de Israel, né? Pois foi Deus que escolheu aquele povo para ser o representante do Senhor aqui na terra. Então ele não vai abandonar, né? Devido ao seu grande nome. Ademais, quanto a mim, Deus me livre de pecar contra o Senhor, ao cessar de orar por vós, mas eu vos ensinarei o bom e reto caminho. Então, Samuel está dizendo aqui que ele não vai cessar de orar ao Senhor, né? Ele não vai cessar de orar ao Senhor por vós. Então, Samuel vai sempre continuar orando ali ao Senhor pelo povo de Israel. Versículo 24, aliás. Basta temer ao Senhor e servi-lo em verdade de todo o vosso coração, pois considerai quão grandes coisas ele fez por vós. Então basta orar ao Senhor, né? Basta servir ao Senhor de todo o seu coração. Versículo 25. Porém, se vós continuardes procedendo iniquamente, sereis consumido, tanto vós como o vosso rei. Então, se o povo de Israel parar, né? Se o povo de Israel parar de seguir os mandamentos do Senhor, então com certeza aquele povo vai ser consumido, tanto aquele povo como o vosso rei. Então você veja que interessante nesse capítulo aqui, um grande, né? Um grande ensinamento aqui de sabedoria, de você ter verdadeiramente foco, né? Você ter verdadeiramente foco naquilo que você faz, e você não ficar se desviando atrás de coisas vãs, atrás de distrações. Quanto mais você faz isso, mais longe vai ficando o seu propósito, o seu objetivo. Então, não se desvie do seu propósito por nada, não se desvie do seu objetivo por nada. Não fique correndo atrás de coisas vãs, porque estas coisas não vão acrescentar nada ao seu propósito, ao seu objetivo, não vão acrescentar nada à sua vida. É só ali um prazer passageiro, né? Uma coisa passageira que não vai levar a você a lugar nenhum, ok? Então, meu muito obrigado para você que nos acompanhou aí por um minuto. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também. Que você tenha paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena, com muita prosperidade, com muita alegria, com muita saúde para você e para toda a sua família. Então, meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho, no nosso humilde trabalho, perfeito? Se inscreva aí no nosso canal para que a gente possa levar a mensagem de Deus para mais e mais pessoas. Mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu like, o seu gostei, aquele joinha ali, perfeito? Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu?